Você já parou para pensar por que algumas pessoas explodem de raiva por qualquer motivo? Por que há tanto ódio, tanta violência no mundo? Deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a forma como você vê a agressividade humana. A maior parte da violência que vemos hoje não começou na vida adulta. Ela começou muito antes. Começou quando alguém era pequeno, frágil e não tinha como se defender. Eu sei que isso é difícil de ouvir, mas fica comigo aqui, porque entender isso pode transformar não só a forma como você vê o mundo, mas também como você lida com suas próprias emoções e com as pessoas ao seu redor. Hoje eu vou te mostrar algo que a ciência já provou, mas que muita gente ainda não entende. A criança ferida de ontem é o adulto agressivo de hoje. E não estou dizendo que isso justifica a violência. Estou dizendo que existe uma explicação. E quando entendemos a causa, podemos finalmente quebrar esse ciclo. Sabe qual é a crença que eu quero te convidar a questionar hoje? É aquela ideia de que pessoas más simplesmente nascem más. Que existe gente que é naturalmente violenta. Que sempre foi assim e sempre será. Isso não é verdade. A ciência nos mostra algo muito diferente. Estudos de psicologia, neurociência e até de sobreviventes de traumas extremos revelam um padrão assustador. Ninguém nasce querendo machucar os outros. As pessoas aprendem isso. E aprendem muito cedo, quando ainda são pequenas e indefesas. O psiquiatra Bruno Bettelheim, que estudou sobreviventes dos campos de concentração nazistas, criou um termo para isso: identificação com o agressor. Parece complicado? Não é. Eu vou te explicar de um jeito tão simples que até uma criança entenderia. Aliás, é justamente sobre as crianças que precisamos falar. Então faz o seguinte: se você quer realmente entender de onde vem a violência no mundo e, principalmente, como podemos quebrá-la dentro de nós mesmos, fica comigo até o final deste vídeo. E já aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Por quê? Porque aqui a gente fala sobre coisas que realmente transformam vidas. Não é conteúdo superficial, é conhecimento que pode mudar a forma como você se vê e como você se relaciona com o mundo. Clica ali embaixo, se inscreve, ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E se você conhece alguém que explode com facilidade, que tem dificuldade de controlar a raiva, ou se você mesmo às vezes se assusta com suas próprias reações, compartilhe esse vídeo. Pode ser a chave que faltava. Deixa também um comentário no final dizendo o que você achou. Eu leio todos e adoro saber a sua opinião. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você já se pegou reagindo com uma raiva desproporcional a algo pequeno? Uma discussão no trânsito que te deixou tremendo? Uma palavra mal colocada que te fez explodir? Ou talvez você conheça alguém assim. Aquele colega de trabalho que não aceita críticas. Aquele familiar que transforma qualquer conversa em briga. Aquele parceiro que usa palavras como armas. De onde vem isso? A resposta pode estar lá atrás, na infância dessa pessoa. E eu não estou falando só de casos extremos não, viu? Quando falamos de violência contra crianças, muita gente pensa logo em agressões físicas graves ou abuso sexual. E sim, esses são os casos mais óbvios e terríveis. Mas a verdade é que existem muitas formas de machucar uma criança que deixam marcas profundas. O pai que grita e xinga todos os dias. A mãe que compara o filho com outras pessoas, fazendo ele se sentir inferior. Os responsáveis que usam o silêncio como punição, ignorando a criança por dias. Aqueles que fazem brincadeiras humilhantes e dizem é só brincadeira, relaxa. Os que batem para educar. Os que nunca têm um abraço, um elogio, uma palavra de afeto. Cada uma dessas situações ensina algo terrível para aquela criança pequena. E sabe qual é o pior? A criança não consegue processar isso como um adulto faria. Ela não pode dizer: meus pais estão errados, eles têm problemas, mas eu sou uma boa pessoa. Não. A criança pensa: se estão me machucando, é porque eu mereço. Eu sou o problema. Você consegue sentir o peso disso? Mas aqui vai a boa notícia, a promessa que eu te faço hoje. Quando entendemos esse mecanismo, podemos curá-lo. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que acontece da noite para o dia. Mas estou te dizendo que é possível. Milhares de pessoas já quebraram esse ciclo. Reconheceram suas feridas, entenderam de onde vem sua raiva, e escolheram um caminho diferente. E você também pode. Nos próximos minutos, eu vou te explicar exatamente como funciona esse processo de identificação com o agressor, por que ele acontece, e o mais importante, como reconhecer isso em você mesmo e começar a curar essas feridas. Porque quando você entende a origem da sua própria agressividade, você finalmente ganha o poder de escolher outra resposta. Agora vem a parte mais importante.
Eu preciso te explicar como funciona esse processo de identificação com o agressor que o Bruno Bettelheim descobriu. E vou fazer isso de um jeito bem simples, com exemplos que você vai reconhecer na sua vida. Imagina a seguinte situação do dia a dia. Um homem adulto está dirigindo no trânsito. De repente, outro motorista fecha ele de forma perigosa. O que ele faz? Ele bufa, reclama, talvez xingue dentro do carro, mas segue em frente. Ele tem recursos emocionais para processar aquela raiva. Agora imagina uma criança pequena. Ela está em casa, no lugar onde deveria se sentir mais segura do mundo. E de repente, a pessoa que deveria protegê-la, pai, mãe, responsável, começa a gritar com ela, a agredi-la, a humilhá-la. Qual é a diferença fundamental aqui? O adulto no trânsito pode ir embora. Pode processar. Pode entender que aquilo não é sobre ele. A criança não pode fazer nada disso. Ela não pode sair de casa. Não pode se defender. Não pode dizer isso está errado. Ela depende totalmente daquela pessoa para sobreviver, para ter comida, abrigo, tudo. Então o que acontece na mente dela? Acontece algo que a ciência chama de mecanismo de sobrevivência psicológica. A dor é tão grande, o medo é tão intenso, que a criança faz a única coisa que seu cérebro consegue fazer para não enlouquecer. Ela deixa de ser ela mesma. Bruno Bettelheim estudou isso nos campos de concentração. Ele viu que alguns prisioneiros, depois de tanto sofrimento, começavam a agir como os guardas. Copiavam o comportamento dos agressores. Por quê? Porque era a única forma de sentir algum poder numa situação de total impotência. Se você não pode vencer quem te machuca, você se torna quem te machuca. É uma forma distorcida de sobrevivência. Com crianças é a mesma coisa, mas ainda mais profundo. Porque a criança está em formação. Ela ainda está descobrindo quem ela é. Deixa eu te dar exemplos práticos do cotidiano. Exemplo 1. O chefe tirano. Você já conheceu aquele chefe no trabalho que humilha os funcionários na frente de todo mundo? Que grita, que diminui, que nunca está satisfeito. Aposto que se você pudesse olhar para a infância dele, ia encontrar um pai ou uma mãe que fazia exatamente isso com ele. Ele aprendeu que ter poder é humilhar. Que ser forte é fazer os outros se sentirem fracos. Ele não está fazendo isso porque é uma pessoa má por natureza. Ele está repetindo o único modelo de liderança que conheceu, o da agressão. Exemplo 2. O parceiro controlador. Tem gente que em relacionamentos amorosos se transforma. Controla onde o outro vai, com quem fala, o que veste. Grita, ameaça, manipula emocionalmente. De onde aprendeu isso? Muitas vezes, de uma infância onde foi controlado, vigiado, onde cada erro resultava em punição severa. Onde amor era confundido com posse. Aquela criança ferida cresceu e agora reproduz exatamente o que sofreu. Ela se identificou com quem a agrediu. Exemplo 3. A agressividade sem motivo. Tem pessoas que explodem por qualquer coisa pequena. Um copo caiu? Gritaria. Alguém discordou? Ofensas. Um erro bobo? Reação desproporcional. Sabe o que está acontecendo? Aquela raiva não é sobre o copo, sobre a discordância, sobre o erro. É sobre todas as vezes que aquela pessoa, quando era pequena, não pôde reagir. É a raiva acumulada de anos sendo humilhada, batida, ignorada, rejeitada. A criança não podia reagir. O adulto agora reage a tudo, de forma explosiva, porque está finalmente devolvendo aquela dor. Só que está devolvendo para as pessoas erradas. Para o filho, para o parceiro, para o colega de trabalho. Para pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Aqui está o problema mais sério de tudo isso. Esse ciclo não para sozinho. A criança que foi agredida se torna um adulto agressor. Esse adulto tem filhos. E trata esses filhos da mesma forma que foi tratado. Meu pai batia em mim e eu virei gente. Então vou bater também. Minha mãe gritava comigo todo dia e olha, sobrevivi. É assim que se educa. Não é. Você não virou gente por causa das agressões. Você virou gente apesar delas. E muito provavelmente carrega feridas que nem percebe. A escritora Alice Miller, uma das maiores estudiosas sobre infância e trauma, disse algo muito forte. O corpo nunca mente. Ele guarda a memória de cada ferida, de cada humilhação. Você pode até esquecer conscientemente. Pode até dizer tá tudo bem,
foi no passado. Mas o corpo lembra e reage. Vamos ser bem claros sobre quais tipos de maus-tratos fazem isso com uma criança. 1. Violência física. Bater, empurrar, sacudir, beliscar, puxar cabelo. Qualquer forma de machucar o corpo de uma criança ensina a ela que violência é a forma de resolver problemas. Quando alguém bate numa criança dizendo é para você aprender, o que a criança realmente aprende é: quando você está com raiva, você bate em quem é mais fraco. 2. Abuso sexual. Esse é o mais devastador. Rouba da criança não só a inocência, mas a capacidade de confiar, de se sentir segura no próprio corpo. Muitos adultos que sofreram isso na infância desenvolvem comportamentos autodestrutivos, ou em alguns casos, reproduzem o abuso. É a identificação com o agressor na sua forma mais dolorosa. 3. Castigo emocional severo. Esse é o mais invisível, mas não menos destrutivo. Gritar todos os dias. Fazer a criança se sentir burra, feia, incapaz. Comparar com outras pessoas. Retirar o amor como punição: não falo mais com você, não te amo mais, você não é mais meu filho. Humilhar na frente de outras pessoas. Ridicularizar os sentimentos da criança: para de chorar, isso não é nada, você é muito sensível, deixa de ser fraco. Tudo isso destrói a autoestima da criança. E quando você destrói a autoestima de alguém desde cedo, você cria um adulto que precisa destruir os outros para se sentir minimamente valioso. Agora que você entendeu de onde vem a agressividade, eu preciso te mostrar algo muito importante. Como reconhecer isso em você mesmo. E como começar a curar. Porque olha, não adianta nada a gente entender a teoria se não souber o que fazer com isso na prática, certo? Eu quero que você pare por um momento e pense comigo. Você já teve reações que te assustaram? Momentos em que você pensou: por que eu fiz isso? Isso não é quem eu sou? Já gritou com alguém que você ama e depois ficou com remorso? Já se pegou repetindo com outras pessoas exatamente aquilo que te machucou no passado? Esses são sinais. Não são sinais de que você é uma pessoa ruim. São sinais de que existe uma criança ferida dentro de você pedindo atenção, pedindo cura. Vou te dar alguns sinais bem claros para você identificar. Sinal 1. Reações desproporcionais. Alguém te critica de forma construtiva e você se sente atacado. Reage com raiva intensa, se fecha, ou contra-ataca de forma agressiva. Por quê? Porque lá atrás, crítica significava humilhação. Significava você é burro, você é incapaz. Então seu corpo reage como se estivesse sob ataque real. Sinal 2. Dificuldade de receber afeto. Tem gente que quando recebe um elogio, um abraço, uma demonstração de carinho genuíno, fica desconfortável. Não sabe como reagir. Desvia, faz piada, minimiza. Sabe por quê? Porque aquela criança nunca recebeu isso. Então o adulto não sabe processar. Afeto parece estranho, até perigoso. Sinal 3. Necessidade de controlar tudo. Você precisa controlar cada situação, cada pessoa ao seu redor? Fica ansioso quando as coisas saem do seu roteiro. Isso geralmente vem de uma infância caótica, imprevisível, onde a criança nunca sabia quando viria a próxima agressão, o próximo grito. Então o adulto tenta controlar tudo para nunca mais se sentir vulnerável. Sinal 4. Repetir os padrões. O mais doloroso de todos. Você jura que nunca seria como seus pais, e de repente se pega fazendo ou dizendo exatamente as mesmas coisas. Gritando com seu filho do mesmo jeito. Usando as mesmas palavras duras. Os mesmos castigos. Isso não é coincidência. É a identificação com o agressor se manifestando. Agora a parte mais importante. Como quebrar esse ciclo? Primeiro, eu preciso te dizer algo fundamental. Reconhecer não é justificar. Quando você entende que sua agressividade vem de feridas antigas, isso não te dá licença para continuar machucando pessoas. Entender a causa não é desculpa para continuar repetindo o padrão. Mas entender a causa te dá o poder de escolher diferente. Deixa eu te mostrar os passos práticos. Passo 1. Reconheça e nomeie. Quando você sentir aquela raiva desproporcional subindo, pare, respire e pergunte para si mesmo: essa raiva é realmente sobre essa situação? Ou é sobre algo muito mais antigo?
Às vezes, só de nomear isso não é sobre meu filho deixar o quarto bagunçado, isso é sobre como eu me sentia quando meu pai gritava comigo, só isso já desarma metade da reação. Passo 2. Conecte com a criança ferida. Isso pode parecer estranho, mas funciona. Imagine você pequeno, naquela situação que te machucou, e fale com aquela criança com a compaixão que ela merecia ter recebido. Não foi sua culpa. Você não merecia aquilo. Você era apenas uma criança. Você é digno de amor. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dizia: aquilo que você não traz para a consciência, aparece na sua vida como destino. Traga essas feridas para a luz. Olhe para elas. É o único jeito de curá-las. Passo 3. Quebre o padrão conscientemente. Na próxima vez que você for reagir do jeito automático, gritar, agredir, humilhar, pare. Respire fundo. E escolha conscientemente uma resposta diferente. Parece simples. É, mas não é fácil. Vai ser desconfortável no começo. Vai parecer que você está engolindo sapo, que está sendo fraco. Mas você não está sendo fraco. Você está sendo corajoso. Você está quebrando um ciclo que pode ter gerações de duração. Passo 4. Busque ajuda profissional. Olha, eu preciso ser honesto com você aqui. Para feridas profundas, para traumas severos, você vai precisar de ajuda. Um psicólogo, um terapeuta, alguém treinado para te ajudar a navegar essas águas profundas. Não tem vergonha nenhuma nisso. Na verdade, buscar terapia é um dos atos mais maduros e responsáveis que você pode fazer. É dizer: eu quero quebrar esse ciclo. Eu quero ser diferente. Passo 5. Pratique a autocompaixão. Você vai errar. Vai ter dias em que vai reagir do jeito velho. Não se destrua por isso. A escritora Brené Brown, que estuda vulnerabilidade e vergonha há décadas, diz algo poderoso. Você não pode odiar a si mesmo até virar uma pessoa melhor. Seja gentil consigo mesmo. Reconheça o erro, peça desculpas se machucou alguém, e comprometa-se a fazer diferente na próxima vez. Cada dia é uma nova chance. Eu quero te contar algo que vai te dar esperança. Existem milhares de pessoas que quebraram esse ciclo. Milhares. Pessoas que sofreram agressões terríveis na infância e escolheram conscientemente ser pais amorosos. Parceiros gentis. Líderes inspiradores. Elas não fingiram que a dor não existia. Não engasgaram as emoções. Elas enfrentaram suas feridas. Choraram. Sentiram a raiva. E então escolheram curar. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Elas entenderam uma verdade fundamental. Você não é responsável pela dor que te causaram. Mas você é responsável por não passá-la adiante. A sua história não precisa ser o seu destino. A forma como te trataram não precisa ser a forma como você trata os outros. Você pode ser o ponto de virada na história da sua família. A pessoa que diz: isso para aqui. Com a minha geração, esse ciclo acaba. Se você sofreu qualquer tipo de violência na infância, eu quero que você ouça isso. Não foi sua culpa. Você não provocou. Você não merecia. Você não era difícil demais, problemático demais, sensível demais. Você era uma criança. E toda criança merece amor, segurança e respeito. O que fizeram com você foi errado. Profundamente errado. E você tem todo o direito de sentir raiva disso. De chorar. De lamentar a infância que você não teve. Mas depois desse luto, depois dessa raiva validada, eu te convido a uma escolha. Escolher a cura. Escolher quebrar o ciclo. Escolher ser diferente. Não pelos seus agressores. Mas por você. Porque você merece paz. Você merece relacionamentos saudáveis. Você merece olhar no espelho e gostar de quem você vê. E se você está se reconhecendo aqui como alguém que tem repetido esses padrões, se você tem sido agressivo com seus filhos, com seu parceiro, com pessoas ao seu redor, eu também tenho algo para te dizer. Você pode parar agora. Não amanhã. Não quando estiver pronto. Agora. Sim, você tem feridas. Sim, você sofreu. E isso é real e merece ser reconhecido. Mas as pessoas que você está machucando hoje também vão carregar feridas.
E elas também vão precisar de anos para curar. A pergunta é: você quer ser a ferida na história de alguém? Ou quer ser a cura? Não é tarde. Nunca é tarde para mudar. Peça desculpas para quem você machucou. Busque ajuda. Comprometa-se com a mudança. Vai ser difícil? Sim. Vai ser desconfortável? Muito. Mas vale a pena. Vale cada lágrima, cada sessão de terapia, cada vez que você precisa engolir o orgulho e escolher a gentileza. Porque do outro lado dessa jornada está uma versão de você que finalmente está livre. Livre do passado, livre da dor, livre para amar de verdade. Então, chegamos ao final desse vídeo. E eu espero de coração que você tenha entendido algo profundo aqui hoje. A agressividade humana não é um mistério inexplicável. Ela tem uma origem. E essa origem quase sempre está na infância. A criança que foi agredida, humilhada, abusada, ela não some. Ela cresce. E se torna um adulto carregando toda aquela dor não resolvida. E o que ela faz com essa dor? Muitas vezes, sem nem perceber, ela passa adiante. Para os filhos, para o parceiro, para as pessoas ao redor. Bruno Bettelheim chamou isso de identificação com o agressor. A criança impotente, para sobreviver à dor, deixa de ser ela mesma e se transforma naquele que a machucou. É um mecanismo de sobrevivência que se torna uma maldição. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Esse ciclo pode ser quebrado. Não é fácil. Não acontece da noite para o dia. Não é só pensar positivo ou esquecer o passado. É um trabalho profundo. É olhar para suas feridas mais dolorosas. É chorar o que nunca foi chorado. É sentir a raiva que foi engolida durante anos. Mas é possível. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você cura suas feridas, você não está curando só a si mesmo. Você está curando as próximas gerações. Você está garantindo que seus filhos não vão carregar o peso que você carregou. Você está criando um mundo onde menos adultos agressivos existem, porque menos crianças feridas estão sendo criadas. Então hoje eu te faço um convite simples, mas poderoso. Olhe para dentro de você. Onde está a criança ferida? O que ela está pedindo? Qual dor ela carrega que você nunca deixou vir à tona? E depois que você olhar, depois que você reconhecer, escolha diferente. Na próxima vez que você sentir aquela raiva desproporcional subindo, pare. Respire. Pergunte-se, de onde vem isso realmente? Na próxima vez que você for gritar com alguém que você ama, pare. Respire. E escolha usar palavras gentis, mesmo que seja difícil. Na próxima vez que você for repetir o padrão que te machucou, pare. Respire. E seja a mudança. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consciente. Você não precisa nunca mais errar. Você precisa se comprometer a fazer diferente quando errar. Deixa eu te dar 3 coisas para você levar desse vídeo. Primeira, a agressividade não nasce com a pessoa. Ela é aprendida. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. Segunda, entender de onde vem sua dor não te dá licença para machucar outros. Te dá poder para escolher curar. Terceira, você pode ser o ponto final nesse ciclo de violência. A pessoa que diz comigo isso acaba. E olha, se ninguém nunca te disse isso, eu vou dizer agora. Você é capaz. Você é capaz de curar, de mudar, de ser diferente. Não importa o que fizeram com você. Não importa quão profundas são suas feridas. Você pode escolher um caminho diferente a partir de agora. Então aqui está o que eu quero que você faça depois de assistir esse vídeo. Primeiro, pegue um caderno, ou abre o bloco de notas do celular, e escreve. Escreve sobre uma situação recente onde você reagiu de forma agressiva. Não se julgue. Apenas observe. De onde veio aquela reação? Ela te lembra algo do passado? Segundo, escolha uma pessoa importante na sua vida, filho, parceiro, amigo, e comprometa-se a ser mais gentil com essa pessoa essa semana. Conscientemente. Mesmo quando for difícil. Terceiro, se você reconheceu que precisa de ajuda profissional, dê o primeiro passo hoje. Pesquise um terapeuta. Marque uma sessão. Você não precisa carregar isso sozinho. E por último,
Compartilhe esse vídeo. Compartilha com alguém que você sabe que está lutando com raiva, com agressividade, com feridas antigas. Compartilha com aquele amigo que foi machucado na infância e está preso no passado. Compartilha com aquela pessoa que você vê repetindo padrões destrutivos. Esse conhecimento pode salvar relacionamentos. Pode salvar famílias. Pode literalmente quebrar ciclos de gerações. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que você mais levou desse vídeo. Você se identificou com alguma parte? Está disposto a fazer diferente? Eu leio todos os comentários e adoro conversar com vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo aqui sobre transformação pessoal, cura emocional e crescimento genuíno. Lembra do que eu disse no começo? A criança ferida de ontem é o adulto agressivo de hoje. Mas também é verdade o oposto. A criança que foi curada hoje é o adulto amoroso de amanhã. Você escolhe qual história vai ser a sua. Um abraço forte. E até o próximo vídeo.